Agora nós convidamos o nosso querido amigo, irmão Marcelo, diretamente da Flórida, para nos trazer o resumo do capítulo 8. Marcelo, seja bem-vindo. Recapitulando, agradeço muitíssimo aos queridos irmãos, à nossa Gisele, ao nosso Laudes, que estão sendo os anfitriões destas reuniões que acontecem, a prece do nosso Vitor, que sem dúvida harmonizou esta ambiência virtual. Eu vou fazer o máximo para tentar chegar à unha da nossa querida Eulália, que no último resumo eu não estava presente, mas assisti, acredito que tenha sido brilhante, as considerações, as buscas que ela fez na doutrina espírita para fundamentar todos estas partes tão especiais que o nosso Divaldo trouxe através do nosso querido Manuel Filomeno de Miranda. Recordando brevemente o capítulo 7, o grande encontro, quando o doutor Bezerra termina a sua fala, convocando a todos os trabalhadores para que se unissem naquela empreitada, falando que a batalha estava em fase inicial, mas que todos aqueles que estivessem conectados com Jesus e com os bons propósitos receberiam as inspirações e o amparo. E belíssima este capítulo, né? Ele se senta do lado de Ismael, o mentor espiritual do Brasil, e aqueles trabalhadores que estavam ali presentes ficaram encantados com tudo aquilo. No capítulo 8, que é o nosso resumo, em pleno campo de batalha, nós vamos perceber que aquelas pequenas assembleias que escutaram os discursos de Dr. Bezerra, as belíssimas falas não ditas de Ismael, porque é algo que fala muito ao coração, saíram todos estes grupos emocionadíssimos na expectativa de servir ao Cristo. Em toda parte, com certeza, se organizaram ao longo do planeta, ao longo do Brasil, estes grupos, mas a nossa abordagem específica a este grupo que o nosso repórter, Manuel Filomeno de Miranda, nos traz, né? E ele traz um pequeno panorama de como estava o país, de como estavam as questões relacionadas às providências que os governos estavam adotando, ainda um pouco sem perceber de quais seriam os melhores caminhos, os conflitos naturais que eram gerados, dos interesses ligados às questões financeiras, querendo tirar proveito das questões da epidemia, ou seja, todas as questões relacionadas à parte material. Se deveriam fazer o lockdown total ou parcial, com muita preocupação com as empresas que não tinham sustentação financeira para aguentar o período que nenhum de nós sabíamos e ainda não sabemos exatamente. Então, todas estas questões estavam ali no ar, trazendo as grandes incertezas, né? O esforço que a espiritualidade fazia para dirimir, diminuir ao máximo aquelas questões relacionadas às incertezas. Interessante que ele nos traz, num determinado momento, o Manuel Filomeno de Miranda, nos fala a respeito de intrigantes políticos que eram sempre desinteressados do povo, ou seja, eleitos pelo povo, e agora traindo os seus objetivos mais essenciais, ligando ainda as questões relacionadas à parte material. Isso faz parte ainda da natureza humana que nós vivenciamos. As brigas políticas, as divisões políticas, será que este é o melhor caminho? Será que aquele é o melhor caminho? Me recordo de uma época que Divaldo estava aqui conosco, em Miami, proferiu uma palestra e depois se recolhendo aqui conosco, aqui conosco, ele trouxe a questão relacionada à política, né? E falando que a política, ainda nos padrões morais que vivemos, ela parte, que a nossa política deve ser a política do Cristo. É uma política que vai muito além destas questões ainda muito comezinhas, muito pequenas. Mas Manuel Filomeno de Miranda segue nas suas considerações. Vou tentar resumir o máximo possível, porque é um capítulo longo, né? Eles saem já o dia raiou, saem no seu convite às ações benfazejas,
e vão percebendo logo de cara, nas conversas que estavam ali se dando, no meio da rua, nas localidades ali, as conversas de um teor muito baixo, muito pequeno. Tanto é que ele fala, permanecia a psicosfera densa e cinza, escura, que nos confirmava o desequilíbrio dos pensamentos humanos. Ele traz também, Manuel Filomeno de Miranda, nesta observação, que é muito interessante, que as conversações, literalmente ele nos fala, as conversações com as compreensíveis exceções eram de baixo nível, de baixo teor, algo que a sociedade se acostumara com muita facilidade. Né? Ele fala ainda dos diálogos com expressões chulas, das questões relacionadas aos comportamentos ainda viciosos, vulgares, o que caracteriza ainda a nossa sociedade, ainda muito não afeita a estas questões. Se nós pudéssemos, especificamente desta parte, pensar algumas observações, nós poderíamos visitar o capítulo 2 da obra Obreiros da Vida Eterna, quando André Luiz menciona a respeito do diálogo, da qualidade que deve ser dada às palavras, às conversas, porque Manuel Filomeno de Miranda fala dessas conversas vulgares, dessas formas, esses zombeteiros, essas vinculações espirituais que se dão, e acabamos abraçando tudo isso. E André Luiz, neste capítulo 2, Obreiros da Vida Eterna, o nome do capítulo é No Santuário da Bênção, ele fala que é lamentável se dê tão escassa atenção na crosta da terra ao poder do verbo, atualmente tão desmoralizado entre os homens, nas mais respeitáveis instituições do mundo carnal, segundo informes fidedignos das autoridades que nos regem. A metade do tempo é despendida inutilmente através de conversações ociosas e inoportunas. E ele vai falando ainda, André Luiz nos traz nesse capítulo 2 do livro Obreiros da Vida Eterna, que não se precatam os nossos irmãos, os nossos amigos, nessas conversas chulas, complexas, que Manuel Filomeno de Miranda nos reporta, ou seja, não se precatam os nossos irmãos, e muitas vezes nós, em humanidade, de que o verbo está criando imagens vivas que se desenvolvem no terreno mental, a que são projetadas, produzindo consequências boas ou más, segundo a sua origem. Então a gente vai percebendo, né? Porque ele vai falando a respeito de espíritos também vinculados, ou seja, vinculados a estas conversas chulas, ou seja, ao teor moral dos encarnados que ainda caracteriza a nossa sociedade, criando estas vinculações com estes espíritos que foram libertados de regiões ainda expiatórias, de regiões mais expiações sórdidas, é como Manuel Filomeno de Miranda nos reporta, né? Facultando que essas conexões acabem se dando, vinculações perigosas. Então, a gente percebe aí as questões das vinculações humanas com o mundo espiritual de baixo teor, e aí acabamos sendo guiados, influenciados por esses espíritos. Mas, naturalmente, vamos ser influenciados pelo grau, pelo teor moral que nós temos, lei da afinidade. Mas Manuel Filomeno de Miranda fala que tinham algumas exceções, sem dúvida, grande parte da população ainda se destacava nas conversações elevadas, e ele traz até uma expressão interessante falando que existem lírios neste pântano que ainda é a nossa sociedade, e que o perfume é inebriante, é contagiante. Pessoas que não necessariamente são assim espíritas, mas com suas filosofias, com suas crenças ligadas aos conceitos e aos valores ético-morais compatíveis, capazes de se diferenciarem da grande turma que estava ali. Eu me recordo da obra A Gênese, no capítulo 18, Os Tempos São Chegados,
e no subitem ali, Sinais dos Tempos, no item 19, tem um pedacinho que vale a pena nós prestarmos atenção, que fala que somente o progresso moral pode nos assegurar, ou seja, a população da Terra, a felicidade, que vai nos impor disciplinas, ou seja, ele fala, refreando as más paixões. Somente este progresso moral pode fazer com que entre os homens reine a concórdia, a paz e a fraternidade. Então é interessante o que a Gênese nos traz e o que Manuel Filomeno de Miranda nos reporta do nosso cuidado com os pensamentos, com as nossas falas, onde direcionam-se os nossos comentários, porque vamos desenvolver determinadas afinidades espirituais. Então, nós vamos percebendo todos esses detalhes. Mais uma vez, a espiritualidade, junto ali com Manuel Filomeno de Miranda, que era um dos espíritos, volta, eles vão para uma instituição. Essa instituição tinha um departamento educacional infantil, uma instituição provavelmente espírita, e esse departamento educacional infantil, que, como ele nos fala, ostentava belíssimas vibrações, mostrando talvez que a espiritualidade acaba atendendo, acaba circunvizinhando ali, consagrando uma certa proteção, mesmo aquelas crianças que estavam submetidas a um ambiente muito promíscuo. Então, ele nos mostra essas questões interessantes, né? Fala a respeito da diretoria desta instituição, que tinha ótimos propósitos na seleção dos seus educadores, primando pela qualidade de uma educação além das questões relacionadas à instrução. E Manuel Filomeno de Miranda nos faz um alerta. Ele traz assim que, infelizmente, ainda não se desejou compreender que a educação é a alma da vida para todas as criaturas e que o instrumento mais valioso da existência humana para o êxito e o progresso do ser humano e do mundo em geral. Eu estou lendo aqui, está na tela aqui o trecho que retirei da obra, do capítulo 8, e me recordo a pergunta, a resposta do Livro dos Espíritos, a pergunta 685A, que num determinado pedaço da resposta, os espíritos respondem a Kardec que há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança, nessa balança econômica de sociedade. E ele coloca, e sem o qual a ciência econômica não passa de uma simples teoria. E os espíritos falam que esse elemento é a educação. Ela não está falando de instrução, está falando de educação. Tanto é que os espíritos elaboram. Não é a educação intelectual, mas a educação moral. E os espíritos continuam falando. Nós não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim é que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos. E ele vai e fala, porque essa educação que vai formar os hábitos vai se transformar num conjunto de hábitos adquiridos. Aí, se você vai dar uma olhada, continua lendo a pergunta 685A, ele traz alguma coisa mais a respeito desta garotada que está entrando aí na corrente de profissões, na vida e tudo, porque Manuel Filomeno de Miranda está falando desta instituição espírita que prima pelas questões da educação. E ele vai e fala o seguinte, considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio, e entregues aos seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Aí os espíritos vão e elaboram mais, falando que quando esta arte, a arte da educação moral, for conhecida, for compreendida, for praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar os
penosos tempos dos dias que são inevitáveis a todos nós. Porque a pergunta é muito interessante. Vale a pena a gente revisitar esta pergunta 685, a pergunta e a resposta, e a resposta da pergunta 685 neste trecho que fala de educação. Então, vamos perceber também, nesta mesma instituição também, que alguns obsessores estavam vinculados também a algumas crianças, provocando determinados distúrbios complexos, talvez impedindo para que os potenciais pudessem ser desenvolvidos. As crianças tinham algumas questões relacionadas ao autismo, à agressividade, distúrbios de aprendizagem. Se nós visitarmos a obra Obras Póstumas, na mensagem Regeneração da Humanidade, teve uma mensagem que duas médiuns em estado sonambúlico, em Paris, no dia 25 de abril de 1866, trouxeram para Kardec, falando sobre esses tempos, regeneração da humanidade. Mas num determinado trecho da mensagem, as médiuns em estado sonambúlico falam de algumas vinculações que Manuel Filomeno de Miranda está falando. Fala, e como se não se operasse com bastante rapidez a destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas até entre as crianças. 1866. E aí, os espíritos falam, através destas médiuns, que ele não cita o nome, ele bota só as iniciais, ele bota que a loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que, antes mesmo de morrerem, estarão riscados do número dos vivos. E ele vai e coloca, são esses os verdadeiros sinais dos tempos, e tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já dissemos, sem que haja a mais ligeira derrogação das leis da natureza. É um alerta para que nós passemos a nos vigiar muito a respeito dos nossos comportamentos, das nossas crianças, porque a grande missão que a patermaternidade nos dá está ali talvez dentro da nossa casa, esses nossos filhos, que são desafiadores, sem dúvidas, sem dúvida. Então ele vai falar das instituições que sustenta, baseada na doutrina espírita, que oferece um grande suporte para aqueles que estão lá. Sem dúvida que esses espíritos malfeitores vinculados a essas crianças, aos poucos, estão recebendo um impacto positivo e muitos se regeneram, muitos vão libertando essas crianças. Ele traz ali um quadro, vale a pena reler este capítulo 8, porque a gente não vai conseguir, de repente, trazer todos os detalhes, não é isso? Das pessoas que recebem os passes, que são assistidas, né? E aí, num determinado momento, eles vão para o hospital. Este grupo vai para o hospital. E um caso específico que o capítulo 8 nos traz é uma paciente afrodescendente que chega de táxi, né, apresentando os sinais claros da enfermidade, né, sudorese, tosse seca, todos aqueles detalhes. Mas a espiritualidade percebe que, na verdade, não era uma contaminação por Covid. Havia ali uma vinculação espiritual obsessiva que acabava impondo a ela alguma sintomatologia que parecia caracterizar a questão da Covid-19. Então, vamos perceber todo um aparato espiritual que o irmão Spinelli, convidando ao passista Cláudio, todos esses no mundo espiritual, aplicando a bioenergia, os passes, para que o obsessor se desvinculasse daquela senhora que estava se sentindo muito enferma, num processo de vampirização. Todo um atendimento ocorre. Ela fica muito assustada, é desvinculado aquele espírito e aparece toda a situação. Mas, na verdade, ela era muito pobre e pedia para ser internada. Talvez, olha só que coisa, o vírus da fome, como Manuel Filomeno de Miranda nos traz, precisando estar internada para comer,
Tanto é que os espíritos, Spinelli sensibiliza uma das enfermeiras para que desse algum tipo de comida para ela. Ela tomou ali um café com leite, com um pãozinho. Tudo isso acontecendo, esses dramas que acontecem com tantas pessoas, com tantas situações. Interessante uma passagem que o irmão Cláudio, o espírito Cláudio, aplica naquela sessão de bioenergia. Ele aplica, ele fala o seguinte: energias extraídas da natureza, mescladas com seus fluidos de amor. E aí ela se reanima, ele dá aquele passe naquela senhora, ela se reanima e sai acompanhada. No capítulo 50, no último capítulo do livro Nosso Lar, nós vamos ver uma citação a respeito disso. Cidadão de Nosso Lar. André Luiz, para quem viu o filme é muito resumido, mas o livro vale a pena ler. No último capítulo, André Luiz vai visitar a sua antiga família, Zélia, que agora está casada com Ernesto. E aí, Ernesto, muito enfermo, ele, numa prece muito grande, chama Narcisa no mundo espiritual. E Narcisa vai de encontro a André Luiz. Mas dessa passagem, esse trecho que fala, Narcisa retira da natureza, com a ajuda dessas entidades espirituais ligadas ao mundo vegetal, determinadas substâncias de um eucalipto e de uma mangueira, fazendo aquelas combinações para que o passe fosse ministrado pelos poros, pela água, por essas situações todas. Capítulo 50, Nosso Lar, cidadão de Nosso Lar. Então, a gente vendo nesta situação que o irmão Cláudio, aplicando estas energias extraídas da natureza, mescladas com os seus próprios fluidos de amor, nós vemos Narcisa, no capítulo 50, auxiliando ao nosso André Luiz a fazer a mesma coisa. Tantas coisas, tantas informações. Me lembro também da parte que os pacientes que estavam chegando ali no hospital, todos eles, a grande maioria, com muitas vinculações espirituais, mostrando casos talvez análogos à nossa amiga que foi trazida aí, afrodescendente. E no hospital havia alguma coisa interessante na entrada, isso no âmbito espiritual. Eles falavam de algumas catracas. Havia umas catracas portadoras de uma capacidade de medir as vibrações dos desencarnados que se adentravam ali no hospital. Então, era como se fosse uma espécie de uma triagem que acontecia. Se a gente fosse visitar também alguma coisa com uma certa analogia, na obra Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 2, há um capítulo que se chama O Psicoscópio. Ele vai, de uma certa forma, filtrar as vibrações. Filtrar não é a palavra. Ele vai distinguir a vibração que cada espírito, que cada entidade estava entrando em um determinado lugar. Talvez, quem sabe, um psicoscópio, algum aparelho que nos é desconhecido neste momento, naquelas catracas que estavam ali para que os indivíduos espirituais possam entrar ou não, ter acesso ou não, numa espécie de triagem, também ocorria. Então, vale a pena a gente ler aquele capítulo 2 do livro Nos Domínios da Mediunidade. Tantas informações. Eu tenho que correr um pouquinho, porque são muitos parágrafos que merecem muitas observações. Um caso muito interessante que eu gostaria de trazer é que, num determinado momento, o espírito Eurípides Barçanufo, que não pertencia àquela equipe, mas visitava o grupo dioturnamente, como o Manuel Filomeno de Miranda traz algumas considerações interessantes, porque havia um pensamento de que deixem os velhinhos morrerem, porque eles já estão muito velhinhos. Então, esse era algo muito preocupante, porque as pessoas... Veja como é que a gente não dá valor à vida. Eram teses, muitas vezes, como o próprio Espírito traz, muito ligadas às questões do comunismo, porque o comunismo tem a ideia materialista, não acredita em Deus. Então,
Melhor é dar fim de uma vez. Olha que coisa absurda, meu Deus do céu. Então, a humanidade que já estava acostumada com as questões da eutanásia, as questões dos suicídios assistidos, dessas coisas todas, ainda tinham estas ideias que alguns médicos, algumas autoridades, talvez pudessem estar ventilando os suicídios assistidos, ou seja, dando prioridade aos jovens e deixando aos velhos, aos mais idosos perecerem. Muito triste isso. Se a gente volta na mesma pergunta 685, não há também, ele faz também que, num determinado momento, ele traz que, numa sociedade justa, aquele que não tem a capacidade de trabalhar, que não tem os recursos, não tem as forças físicas para seguir em frente, o jovem vai sempre zelar por ele, porque há uma fraternidade natural de almas já comprometidas com a vida humana. Com a vida humana. Então, para que a gente possa, de repente, talvez acelerar um pouquinho, uma situação que ocorre também neste capítulo é um drama familiar que a espiritualidade que estava no hospital pede auxílio à equipe que estava com Manuel Filomeno de Miranda, com Spinelli, uma família, um auxiliar de enfermagem que era assintomática e havia contaminado a família. E o pai desencarnou, porque tinha algumas considerações cardíacas, e o irmão jovem também estava em vias de desencarnar, como desencarnou. Então, o complexo de culpa, o drama que esta menina, que esta auxiliar de enfermagem desenvolveu, estava convidando-a com ideias, ela estava tendo ideias suicidas. E, logicamente, alimentando essas ideias suicidas, desenvolveu um campo vibratório que atraiu entidades de baixo teor que acabaram tentando induzi-la ao ato de suicídio. Então, todos estes dramas nós estamos percebendo nesse capítulo que merece ser lido, relido, estudado e percebendo que há um compromisso de todos nós com a vida. No final, nós vamos perceber o espírito Spinelli fazendo uma prece belíssima, sensibilizando a todos que estavam ali naquela ambiência, invocando a presença do divino médico, que é o nosso querido Jesus, e toda a ambiência, toda a psicosfera daquele ambiente se modifica, se transforma de uma forma bela. É algo muito interessante. Vemos também a conversa do administrador espiritual do hospital, que havia sido o fundador, enquanto encarnado, daquela instituição, não propriamente religioso, mas crente em Deus, na sua bondade, e ele continuou convidado pela espiritualidade a trabalhar no hospital, no âmbito desencarnado, e agradece imensamente a equipe de Manuel Filomeno de Miranda, de Spinelli e de todos aqueles queridos que estavam ali, mostrando que, mesmo para aqueles que talvez não tenham ainda essas concepções, a consciência desperta para a transcendentalidade, a providência divina nunca desampara ninguém. Nós estamos aqui trazendo um pequeno exemplo do que ocorreu num hospital, mas isso ocorre de uma forma imensa em todo o planeta, porque a onisciência divina, que nos programou o espírito para uma glória muito maior, não nos esquece jamais e envia aqueles que, já cientes destes vínculos que o coração estabelece entre todas as criaturas do planeta, sempre enviando aqueles para nos auxiliarem. Mas, mais importante, estejamos conscientes das nossas responsabilidades. Por isso, mais uma vez, lembro da mensagem de Dr. Bezerra, quando o Divaldo recebeu isso lá no Paraná, no ano passado, de que não nos evadamos de onde fomos colocados, porque o amor visita-nos constantemente para que sejamos instrumentos de paz. É mais ou menos isso. Eu sei que foi extremamente resumido, muitos capítulos eu deixei de comentar, mas que merecem ser lidos e relidos para que as perguntas possam ser trazidas aqui pela nossa querida Gisele.
Muito obrigado. Marcelo, nós é que agradecemos, viu? Foi realmente profundo o seu resumo, não foi corridão, não. A gente sabe que, por causa do tempo, a gente tem que priorizar o que a gente pensa de mais importante e foi muito bom. Muito obrigada. Agora a gente convida a nossa querida Sueli para fazer as suas considerações. Então, depois dessa belíssima exposição, porque o nosso Marcelo trouxe aspectos e que ele fez correlação com outras obras, não é? E isso nos instrui muito, nos traz uma vivência melhor ainda desses aspectos todos que Manuel Filomeno de Miranda vai abordando. Mas nós queremos, logo aqui na segunda página, depois da página do título, nós temos aqui na parte final o momento em que Manuel Filomeno de Miranda vai dizer que ele estava num profundo silêncio de meditação quando ele se recordou de uma passagem do Evangelho. E aí ele vai dizer aquele momento em que Jesus chama os discípulos para que fossem 2 a 2 cumprir uma tarefa. E aí nós nos lembramos que isso está em Mateus, no capítulo 10, no versículo, no caso, aí pode ser de 1 a 8, que já dá para abranger esse momento que ele está recordando, Manuel Filomeno de Miranda está recordando dessa passagem. Então, Mateus coloca da seguinte maneira, que Jesus, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos impuros, curarem toda enfermidade e todo mal. Que eles fossem 2 a 2 e procurassem atender as ovelhas perdidas da casa de Israel. E essa passagem ela vai se desdobrando, porque também ali eles vão aprender, os discípulos, que eles deveriam ir pelas estradas e que quando chegassem diante de uma casa, de algum lugar assim, que eles pedissem a condição para pernoitar ou para descansar ali um pouco, que era praxe. As casas deixavam as portas abertas para os viandantes e que eles poderiam entrar e ali descansar, se alimentar, qualquer coisa assim. E se a casa fosse digna, que eles permanecessem, mas que se não fosse, que eles se retirassem batendo o pó das sandálias. É muito interessante essa passagem, porque o momento em que Jesus vai transmitir, conforme está no texto, o poder. Às vezes a gente fica pensando, que poder seria este que Jesus está transmitindo aos discípulos? O poder é o conhecimento, vamos dizer assim, porque eles já haviam assistido em vários momentos às curas que o mestre realizava, às pregações, que poderia ser, então, o momento de que esse conhecimento fosse colocado em prática através de uma tarefa, de uma responsabilidade que Jesus estava transmitindo para eles. Ocorre que seria-se um poder também que lhes daria uma certa autoridade para poder fazer esse tipo de atendimento. E, nesse caso, eles vão seguir aquilo que Jesus está dizendo, orientando, e vão realmente pelas estradas, realizando curas, pregações, 2 a 2. E isso nos lembra também que nós, guardadas as devidas proporções, que nós também, quando vamos a fazer atendimentos, devemos ir 2 a 2. Isso eu acho muito interessante, porque às vezes a pessoa pensa assim que para fazer um atendimento num hospital ou então numa casa particular, porque às vezes a gente atende pessoas que estão acamadas, pessoas que estão no leito, nas residências, e não podem ir para o hospital, não podem sair, não podem, tem que ser ali o atendimento. E que se fôssemos sempre 2 a 2, para que houvesse essa disposição das duas pessoas em doar energias e também em se manter
manterem atentas, porque, às vezes, o ambiente da casa, da residência, de algumas das pessoas, não estariam assim tão condizente com um momento de prece, um momento de doação. É interessante que, quando a gente faz esse tipo de atendimento nas residências, e eu já fiz muito isso, é porque, né, como eu disse, as pessoas não têm condições de sair, de ir para lugar nenhum. E acontece que o enfermo está ali e, junto a ele, naturalmente, uma pessoa da família, alguém que o está cuidando, mas daí a pouco a família toda vem. Mesmo não sendo espíritas, vários membros da família vêm, formam aquela rodinha em volta do leito da pessoa e é feita, então, a prece por um daqueles dois, não é? Que vão fazer o atendimento e a aplicação do passe. Isso tudo é um trabalho que nós tiramos, vamos dizer, o exemplo, essa exemplificação, conforme Jesus está ensinando. E um outro aspecto interessante é quando está dito o seguinte, que eles estejam numa casa, descansando, uma dessas de beira-estrada, descansando, foi servido um alimento, qualquer coisa assim. Se a casa fosse digna, eles permaneceriam ali. Se não fosse, retirassem, batendo o pó das sandálias, ou seja, não levando nenhum tipo de agastamento, nenhum tipo de aborrecimento, deixando para trás aquilo tudo, uma imagem bastante interessante. Nesse caso, nós estamos também, logo de imediato após esse momento que Manuel Filomeno de Miranda menciona, ele vai falar a respeito dessa questão e que Marcelo abordou muito bem, a respeito desses modismos atuais, dessa conversação de baixo nível, de baixo calão, dessas questões que as pessoas hoje gostam muito de cultivar. E hoje também há algo que ficou ainda mais, vamos dizer, difícil da gente até entender como a pessoa pode chegar a esse ponto, que é o que está acontecendo já há uns 2, 3 anos, não é? Das zombarias, de uma série de situações de baixíssimo nível, realmente, contra Jesus, falando do mestre, trazendo a figura do mestre de uma forma tão vulgar, tão baixa, que nos causa espécie, que nos causa mal-estar. E isso mostra essa vontade da vulgarização do espiritismo para enfraquecer realmente. E enfraquece porque muitas pessoas, que não tendo um conhecimento mais profundo, começam a duvidar, começam a achar que realmente aquela forma de trazer uma forma de gracejos e de palavras baixas, essa coisa toda que está advertindo, mostrando que o espiritismo não é isso que quer aparentar, e Jesus muito menos. Nós vemos essa questão da vulgarização da doutrina. E eu me lembro que, no final dos anos 80, talvez 86, 87, eu estava em São Paulo, na casa de Miguel de Jesus Sardano e de Terezinha. E eu sou amiga deles de mais de 40 anos. Então, quando eu estava em São Paulo, sempre ficava lá com eles, ou se não estivesse hospedada com eles, eu ficaria sempre muito feliz de visitá-los, e eles também iam me visitar aonde eu estivesse, e essa troca toda de carinho e de amizade. Mas estava lá naquela tarde, Divaldo. Era a única pessoa de fora que estava ali. Aliás, eu mesma e Divaldo, não é no caso, mas Divaldo é dali, porque está sempre com Miguel e se hospeda lá, hospedava lá na casa dele e tudo mais. Muito bem. Aí, em torno da mesa, por volta de umas 5 horas da tarde, já no entardecer, Divaldo vai fazer uma prece e dá passividade a doutor Bezerra. Doutor Bezerra faz ali
uma, uma demonstração a respeito dessa questão da vulgarização da doutrina, quer dizer, mostrando como isso é feito, qual era vamos dizer assim, o plano de vulgarizar a doutrina, fazer com que ela se tornasse cada vez de nível mais inferior e que as pessoas duvidassem e que as pessoas não tivessem certeza e que nós teríamos que ter muito cuidado, nós espíritas. E ele vai, à medida que ele foi falando, doutor Bezerra, nós fomos gravando, Miguel, eu também gravei, e depois nós transcrevemos. Eu transcrevi isso, naquela época a gente fazia dessa forma, ainda bem vagarosamente. Mas há uma frase que eu gosto muito de citar. Doutor Bezerra diz assim, ele começa falando, não é, que o profano insinua-se no divino, o vulgar no especial e o ridículo no ideal. Eu estava presente e ouvi essa frase fantástica, porque realmente é isso. A proposta, o programa das trevas é esse. O profano insinua-se no divino, o vulgar no especial e o ridículo no ideal. É o que acontece. Àquela época, ele já estava falando desse programa. E hoje em dia, nós vemos isso sendo posto em prática. E precisamos ter muito critério, muito cuidado, especialmente as pessoas que ainda estão meio em dúvida, que estão chegando, os jovens, aqueles que ainda não têm assim uma base mais profunda, que ainda estão na busca de respostas, e aí nós vamos ter esse cuidado, porque se nós não procurarmos nos estudos da própria doutrina, de tudo aquilo que ela nos lega, né, nos legou, e aí lembrando tanto de Allan Kardec, do trabalho do mestre Lyonês, porque para nós a figura dele, sabemos que é um missionário do Cristo, e que veio exatamente para que o Consolador prometido se consubstanciasse no planeta, e especialmente aqui no Brasil, é claro. Mas acontece que Dr. Bezerra está nos advertindo, e nós vemos que Allan Kardec sempre teve esse critério, esse cuidado. E quanto a essas dificuldades, a essas lutas que muitas vezes acontecem, divergências, até mesmo em casas espíritas, sim, porque na casa espírita, as pessoas que ali estão nem sempre estão acostumadas a trabalhar em equipe, têm dificuldades, e por isso, qualquer coisa que vá de encontro ao que a pessoa pensa, ela já começa a ficar aborrecida, muitas vezes até se afasta, não tem conhecimento, não sabe como contornar a situação. E aí, então, em A Gênese, no capítulo mencionado pelo Marcelo, ali no capítulo 18, nós vamos encontrar, em determinado momento, uma frase também que eu gosto muito de citar e vale a pena refletir sobre ela. A frase é a seguinte: hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. E é verdade. As entranhas do planeta, de certa forma, não estão mais como nos primeiros tempos, já estão de uma forma mais sustentadas, mais equilibradas. Então, já não existe tanto quanto aquela época, vez que outra a gente sabe, vulcões de erupção, terremotos, tsunamis, isso acontece ainda, mas não naquela proporção dos primeiros tempos. Mas as entranhas da humanidade, elas se revolvem, estão sendo revolvidas pelas próprias criaturas diante daquilo tudo que o mundo hoje apresenta. As pessoas estão fazendo essa viagem para dentro de si mesmas, mas só encontram situações de conflito que não sabem, muitas vezes, deixar
aquilo ser entendido, vivenciado, um aprendizado, não entendem isso. Então, as suas entranhas, ou seja, aquele seu mundo interior está sofrendo um terremoto qualquer, um tsunami, uma coisa dessas assim, e com isso as pessoas nem sempre vão ter a condição de superar isso. Mas é muita coisa, como disse Marcelo, que nós poderíamos ir a cada momento mencionando, lembrando, refletindo, mas nós vamos parar por aqui e vamos lembrar: o profano insinua-se no divino, o vulgar no especial e o ridículo no ideal, para nós cuidarmos e zelarmos pela nossa amada doutrina. Muito obrigada, Su. As pessoas estão comentando sobre essa mensagem, aonde que podem encontrar. Daí, depois, se você puder passar para nós, a gente encaminha aos participantes. Sim, pode deixar. Obrigada. Então, nós vamos partir agora para as perguntas e respostas, começando com a pergunta para a Ângela. Diz assim: minha dúvida é sobre o capítulo 8, página 113, onde diz: referia-se o apóstolo que se cogitava entre os meios de investigação científica a possibilidade de negar-se assistência médica às pessoas idosas, assim facilitando a diminuição de habitantes do planeta, uma das teses do comunismo. Eu busquei conversar com historiadores, estudiosos dessa área e nenhum conhece esse pensamento comunista. Disseram que no capitalismo sim é viável. Então, gostaria de ter uma referência concreta sobre onde está escrita essa tese dos comunistas. E quanto à possibilidade de escolher idosos, estamos vendo isso atualmente. Mas os médicos estão sofrendo muito por ter de fazer essa escolha entre um jovem e um idoso, quem será entubado. É um triste momento, angustiante mesmo. Os médicos que não conhecem a vida espiritual sempre escolherão o mais jovem. E aqueles que conhecem também não têm acesso ao histórico de cada espírito para poder fazer essa escolha. Essas são minhas dúvidas. Obrigada pela atenção. Bem-vinda, Ângela. Obrigada, Gisele. Boa noite, amigos. É um desafio falarmos dessa pergunta, não é? Uma pergunta tão instigante. Mas eu gostaria de convidar os amigos, antes de nós buscarmos refletir sobre o que foi perguntado, a voltarmos lá um pouquinho no capítulo 5, quando nós lembramos que depois daquela comunicação que foi dada por aquele espírito tão violento e que se aproximaram, depois fizeram presentes outros tantos ligados a ele, nós lembramos da figura de Eurípides Barçanufo, que chega com outros luminares, e ele tem a capacidade de modificar a psicosfera ambiente. Então, nós vemos que lá nessa experiência, e mais a semana passada, quando nós tivemos a oportunidade, Eulália, a querida Sueli, nos lembraram daquele encontro que Eurípides tem em desdobramento com o mestre, que é ditado lá por Hilário Silva, no livro A Vida Escreve. Lembrando dessas experiências e lembrando que um espírito dessa magnitude, como Eurípides Barçanufo, que está auxiliando nesse trabalho, nesse momento histórico da transição planetária, nós temos que convir que se trata de um espírito que tem uma missão muito grande junto ao Cristo. E pensando nessa missão e lembrando que os espíritos superiores, eles não interferem no nosso livre-arbítrio, como nós sabemos, os espíritos superiores nos inspiram, nos oferecem algumas orientações. Então, nós podemos pensar que o benfeitor tenha trazido essa questão, porque ali nós vemos que o próprio Manuel Filomeno de Miranda fica surpreso com aquilo que Eurípides Barçanufo lhe fala. Então, lhe causa também uma surpresa. Mas nós temos uma tendência natural, todos nós, acredito, quando nós vamos ler, quando nós vamos nos debruçar sobre algum tema, que contraria alguns pontos de vista, algumas percepções nossas,
ao invés de nós nos debruçarmos sobre aquilo que está falando, como quem quer entender, refletir, nós já tendemos a entrar numa espécie de embate, de disputa, para dissuadir de valor aquela ideia. Mas essa ideia que está sendo apresentada não é de ninguém menos que Eurípides Barçanufo. É ele que nos coloca isso. Então, talvez a nossa postura mais reflexiva seria nos perguntar: o que é que os benfeitores estão tentando nos aclarar quando abordam certos temas nessa obra? Porque nessa obra nós vemos como é recorrente como os espíritos tratam de questões que nós poderíamos chamar de nevrálgicas. Mas a nossa tendência é recuar. Então, nós acabamos deixando de nos perguntar, deixando de tentar enxergar o que eles nos querem mostrar. Então, eu penso que essa reflexão inicial é apenas para que a gente vá buscar, e a nossa pretensão aqui não é finalizar uma resposta, mas refletir. Se ele coloca ali algo dessa natureza, vamos pensar sobre. E aí nós vamos pedir para a Gisele só trazer alguns apontamentos, e nós colocamos numa tela para facilitar essa ideia, porque nós vamos buscar lá no nosso benfeitor, no nosso codificador, que hoje nós homenageamos, lá em Viagem Espírita de 1862, no terceiro discurso feito por Allan Kardec, nas reuniões gerais dos espíritas de Lyon e Bordeaux. Então, ele vai dizer lá, e nós vamos fazer a leitura, porque seria perder muito nós tentarmos traduzir isso com as nossas palavras, diz lá Allan Kardec: alguns homens bem-intencionados, tocados pelos sofrimentos de uma parte de seus semelhantes, julgaram encontrar o remédio para o mal em certos sistemas de reforma social. Com pequenas diferenças, o princípio é mais ou menos o mesmo em todos eles, seja qual for o nome que se lhes dê. Vida comunitária, por ser a menos onerosa. Comunidade de bens, para que todos tenham sua parte. Participação de todos para a obra comum. Nada de grandes riquezas, mas também nada de miséria. Isto era muito sedutor para quem, nada tendo, já via a bolsa do rico entrar no fundo social, sem calcular que a totalidade das riquezas postas em comum criaria uma miséria geral em vez de uma miséria parcial. Que a igualdade hoje estabelecida seria rompida amanhã pela mobilidade da população e pela diferença entre as aptidões. Que a igualdade permanente dos bens supõe a igualdade de capacidades e de trabalho. Mas não é esta a questão, diz Kardec. Não entra em minhas cogitações examinar o lado positivo e negativo desses sistemas. Faço abstração das impossibilidades que acabo de citar e me proponho considerá-los de um outro ponto de vista que, parece-me, ainda não preocupou a ninguém e que se relaciona com o nosso assunto. Os autores, fundadores ou promotores de todos esses sistemas, sem exceção, não tiveram em mira senão a organização da vida material de uma maneira proveitosa a todos. O objetivo é louvável, sem dúvida. Resta saber se no edifício não falta a única base que poderia consolidá-lo, admitindo-se que fosse praticável. A comunidade é a abnegação mais completa da personalidade. Cada um devendo dar de si pessoalmente, ela requer o mais absoluto devotamento. Ora, o móvel da abnegação e do devotamento é a caridade, isto é, o amor ao próximo. Mas reconhecemos que o fundamento da caridade é a crença, que a falta de crença conduz ao materialismo, e o materialismo leva ao egoísmo. Um sistema que, por sua natureza e para sua estabilidade, requer virtudes moral no mais supremo grau, deve tomar seu ponto de partida no elemento espiritual. Pois bem, já que o lado material é o seu objetivo exclusivo, não só o elemento espiritual não é levado em consideração, como vários sistemas são fundados sobre uma doutrina materialista altamente confessada, ou sobre o panteísmo, espécie de materialismo disfarçado, verdadeiro adorno do belo nome de fraternidade. Mas a fraternidade, assim como a caridade, não se impõe nem se decreta. É preciso que esteja no coração e não será um sistema que a fará nascer, se lá ela não estiver.
Caso contrário, o sistema ruirá e dará lugar à anarquia. Aqui nós vamos lembrar que na fala de Dr. Bezerra de Menezes, na semana passada, nós vemos que ele constrói toda a sua ideia nos mostrando como nós estávamos caminhando para essa anarquia. E segue, então, Allan Kardec. A experiência aí está para provar que não se sufocam nem ambições, nem a cupidez. Antes de fazer a coisa para os homens, é preciso formar os homens para a coisa, como se formam operários, antes de lhes confiar um trabalho. Antes de construir, é preciso assegurar-lhes da solidez dos materiais. Nós trouxemos essa fala do codificador, porque talvez, na pergunta como foi colocada, o raciocínio a respeito de historiadores que se opõem a essa ideia que foi trazida, essa afirmação feita pelo benfeitor Eurípides Barçanufo, nós precisamos pensar que talvez os benfeitores, como eles não nos impõem nada, mas eles estão nos intuindo, eles estão nos propondo reflexões que cabe a cada um de nós, com o nosso livre-arbítrio, com o nosso discernimento, encontrar essas respostas. Então, nós gostaríamos de finalizar essa reflexão dizendo que talvez seja interessante, na leitura dessa obra, nós vermos todos esses apontamentos que são feitos pelos benfeitores, mas que muitas vezes chocam com nossas concepções pessoais. Nós podemos levar isso à conta de advertências fraternas que eles nos fazem, mas que cabe a nós acolhê-las ou não. Muito obrigada, Ângela. Um tema tão profundo que a gente tem que correr, infelizmente, né? Mas a gente ficaria aí nos aprofundando dessa mensagem brilhante de Kardec. Muito obrigada por tê-la trazido para nós. As pessoas já estão pedindo onde que podem buscar lá, onde é que você pegou a fonte. Então, a próxima pergunta vai para a Vânia. A pergunta é assim: referindo-se à contaminação pela Covid-19, o espírito Barçanufo menciona que se cogitava entre os meios de investigação científica a possibilidade de negar-se assistência médica às pessoas idosas, assim facilitando a diminuição de habitantes do planeta. Qual a visão do espiritismo sobre dar ao médico o divino poder de selecionar que deve ou não viver? Seria isso a prática da eutanásia? Bem-vinda, manhã. Boa noite, meus queridos, minhas queridas, Sueli, querida. Então, a Ângela abordou muito bem, falando de Eurípides Barçanufo, porque quando eu li isso aí também, eu pensei, meu Deus, o apóstolo venerando veio fazer esse comentário, e não só, como eles disseram no começo, Spinelli, de que os Espíritos do Senhor estariam conosco durante a pandemia, quer seja cuidando dos hospitais, dos doentes, dos médicos, quer seja também acompanhando tudo que se cogita junto às autoridades públicas e médicas nesta pandemia. Então, a gente percebe justamente isso. E, quando ele escreve que se cogitava negar assistência aos idosos, isso ali, nós aí, né? Está coberto de razão. Porque, eu lembrei. Porque eles estavam estudando, e não sei se esse protocolo foi aprovado ou não, estudando a criação de um protocolo para orientar os médicos, coitado dos médicos, que situação, né? Para definir a prioridade de atendimento em caso de faltas de leitos ou de respiradores. Então, nós poderemos dizer que estavam considerando, sim, a escolha de Sofia, quem morre e quem fica. Então, veja como é interessante essa colocação dele. Ele estava vendo que isso estava acontecendo, né? E ainda no ano passado, lá em março, né? Eles estavam fazendo esse protocolo. Agora, sobre a eutanásia, que a Gisele perguntou, a pessoa perguntou, a história nos mostra que a prática da eutanásia é muito antiga, ela é utilizada há séculos. Nos tempos de Hipócrates, que viveu 400 anos antes de Cristo, os médicos, meus irmãos, eram procurados pelos doentes que estavam fartos de viver, para que eles tivessem um alívio através da morte,
com um tóxico, talvez, que eles tomariam, que facultaria isso. E Hipócrates ficou muito preocupado. E aí ele formularia o seu famoso julgamento, abre aspas, a ninguém darei para agradar remédio mortal, nem conselho que o induza à perdição. Mas, no entanto, meus irmãos, vários países já legalizaram a prática da eutanásia. Tanto a eutanásia voluntária, como também o suicídio medicamente assistido. Vejamos, então, o que diz a doutrina espírita, né? O que dizem os benfeitores. Vamos começar com Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade. Todo mundo gosta de saber, mas se não der para anotar, a gente fala depois. Ela diz, em certo trecho, que a eutanásia é uma prática nefanda que testemunha a predominância do conceito materialista sobre a vida, que apenas vê a matéria e suas implicações imediatas em detrimento das realidades espirituais. Reflete também a soberania do primitivismo animal na constituição emocional do homem. E aí ela recomenda, em circunstância alguma, ou sob qualquer motivo, não cabe ao homem direito de escolher e deliberar sobre a vida ou a morte em relação ao seu próximo. Vejamos Emmanuel. Está no livro O Consolador. É perguntado, a eutanásia é um bem nos casos de moléstia incurável? E a resposta, o homem não tem o direito de praticar a eutanásia, em caso algum, ainda que a mesma seja a demonstração aparente de medida benfazeja. Por quê? A agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma, e a moléstia incurável pode ser um bem, como sendo a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito em marcha para a sublime aquisição dos seus patrimônios da vida imortal. Também vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, o Espírito São Luís nos fala também, mas ele vai falar no final do item 28, que não dá tempo da gente dizer tudo. Ele vai dizer que o materialista, que vê apenas o corpo e em nenhuma conta tem a alma, é inapto a compreender essas coisas. Mas o espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor do último pensamento e recomenda: minorai os derradeiros sofrimentos, quanto puderes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque este minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. No Livro dos Espíritos, não vai dar tempo de comentar, eu vou apenas citar. A questão 944 nos esclarece também, e a questão 953, letras A e B também. E Emmanuel, de novo, no livro Religião dos Espíritos, ele vai dizer: e usando bondade para os que atravessam semelhantes experiências, usando bondade, lembra-te de que, valorizando a existência na Terra, o próprio Cristo arrancou Lázaro das trevas do sepulcro, para que o amigo dileto conseguisse dispor de mais tempo para completar o tempo necessário à sua própria sublimação. É lindo, né? É lindo. E, por fim, trazemos o nosso benfeitor, né, Manuel Filomeno de Miranda, no livro Temas da Vida e da Morte. Ele diz que os minutos ou horas que precedem a desencarnação se revestem de muita significação para o ser em preparativos para seguir para a espiritualidade. Isto na desencarnação natural, né? E aí a gente fica pensando que a eutanásia
não é desencarnação natural. A vida é rompida, ela é rompida de alguma forma. Então, ele diz que esses minutos ou horas que precedem a desencarnação é de muita significação para quem vai desencarnar. Por quê? Porque o afrouxamento dos laços perispirituais e consequente desfazimento desses laços, deles ocorrem sensações e emoções complexas que variam de criatura para criatura. Então, ele diz que, desse modo, a desencarnação deve transcorrer em clima de paz no ambiente, para que, no instante em que cessem as pulsações orgânicas, naturalmente, nenhum choque vibratório atinja o recém-desencarnado. E, para terminar, eu me lembro sempre de uma palestra que ouvi há muitos anos, e a eutanásia a gente poderia exemplificar de uma forma bem simples, como se alguém estivesse descendo o pico do Everest, pendurado em uma corda. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, e quando está próximo a chegar no solo, alguns metros acima, alguém vai e corta a corda, e ele cai e se espatifa no chão. Então, quando deveria planar delicadamente. Então, é isso, meus irmãos. Eutanásia, nunca. Graças a Deus que no Brasil ainda não tem, e nunca há de ter. Obrigada. Obrigada a você. Agora nós vamos passar a pergunta para o Laudelino, que diz assim a respeito da página 115, quando relata da desencarnação do jovem de 16 anos, tá? E aí vem a pergunta, que ele estava sendo obsidiado. Se todos reencarnamos com uma carga de fluido vital magnética para perdurar durante toda uma reencarnação, como explicar esses processos de vampirização através dos quais os obsidiados podem vir a desencarnar? Boa noite, meus amigos. Uma alegria estarmos juntos de novo e aprender tanto, né, com o grupo. Quando eu pude estudar um pouquinho a pergunta, nós podemos entender que o obsessor ele vai ter um papel de coparticipante no processo dessa desencarnação. Porque quando estudamos no livro dos médiuns, sobre o capítulo da obsessão, nós vamos ver que Allan Kardec ele divide a subjugação em duas etapas, de duas formas. A subjugação moral e outra que ele intitula como a subjugação corporal. E dessa forma nós pegamos nessa parte da subjugação corporal que o obsessor pode, de tal forma, estar vinculado a esse espírito encarnado, estimulando a loucura, podendo levar-lhe ao suicídio. E de uma forma direta, onde ele tem, assim, as suas responsabilidades neste fenômeno do suicídio que ele mesmo pode auxiliar a provocar. Mas de uma outra forma, quando pensamos nessa subjugação corporal, quando Kardec até traz no livro dos médiuns que o espírito poderia interferir em movimentos involuntários, ele cita o exemplo de um rapaz que se ajoelha na frente da moça para pedir em casamento, mas para humilhar-lhe o caráter, sendo uma interferência espiritual direta. Desta forma, pegamos a lembrar uma passagem de Divaldo Franco, que narra que certa vez estava fazendo uma visita a uma amiga, num evento que estava acontecendo no Rio de Janeiro, evento espírita, e que a amiga vai se aproximando dele, eles estavam num apartamento, num andar alto, e quando ele percebe, ele estava quase ficando encurralado, a amiga aproximando, e se ele desse mais alguns passos, ele poderia cair daquela sacada que estava aberta. Ele sai, a amiga desperta. E quando Divaldo percebe na sua visão psíquica, estava ali o Máscara de Ferro, dizendo: agora eu sei como matar-lhe. Logo, logo encontrarei alguém com uma arma. Porque da mesma forma, os espíritos podem estar interferindo em agentes terceiros, dependendo justamente do grau vibratório em que nós estamos nos vinculando. Desta forma,
podemos perceber que os espíritos podem sim interferir muito nas nossas existências. Mas quando a Gisele fez a pergunta do companheiro ou da companheira, nós vemos que essa dose vital ou magnética nos leva a alguma confusão ao seu entendimento. Porque nós podemos entender que durante a nossa existência, nós podemos ter inúmeras recargas desses fluidos magnéticos ou fluidos vitais, que podemos ter através do prana, do plâncton, do passe magnético, da água fluidificada, da prece, da energia do amor, a energia conjugal e tantas outras. Ou seja, nós estamos recarregando essas energias constantemente, da mesma forma que a gastamos. Porém, quando começamos a entrar em desgastes de uma maneira muito importante de algumas energias, se temos, por exemplo, a energia genésica, se porventura eu me vinculo às questões da parte da sexolatria, na sexualidade de uma maneira onde eu leve a um desequilíbrio, na pornografia, na masturbação, no sexo de uma maneira desmensurada, eu começo não só a gastar uma energia muito importante de uma maneira vital ao meu organismo, como de uma forma que eu também atraio os espíritos que pensam e vibram da mesma maneira. E eles podem estar auxiliando um processo de vampirização, onde, além de estimular o gasto cada vez mais exagerado dessa energia, vampirizam a energia para que também possam satisfazer nesse processo fluídico. Agora, quando pensamos em energia de um fluido vital, Allan Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, ele apresenta no item 2 da introdução, a respeito do princípio vital, porque pegamos às vezes que o espírito fez uma transfusão de energia vital, mas de que forma? Se o princípio vital, de repente, estaria somente aos espíritos encarnados, porque o princípio vital estaria ligado diretamente às funções orgânicas e materiais. E ali no capítulo 2 da introdução, Allan Kardec deixa de uma maneira muito clara a respeito do princípio vital, intelectual e espírita, para trazer realmente as definições a respeito da alma. Mas nessa função fluídica, a pensarmos de um passe magnético, nós vamos pensar que há uma transfusão de energia do encarnado, a pensar os fluidos materiais do médium, né, magnéticos do médium, mas também os fluidos espirituais dos espíritos que fazem uma transfusão energética. E o que realmente clareia, quando nós pegamos na Gênese, no capítulo dos fluidos, quando Allan Kardec coloca que os fluidos espirituais tratam-se de fluidos materiais, mas de uma matéria quintessenciada. Ou seja, ele deixa de maneira clara que espiritual somente o espírito. Então, trata-se de uma matéria quintessenciada, mas que o espírito que está num processo também de obsessão pode estar interferindo diretamente, não só nas energias vitais, para tentar de uma maneira a realizar essa vampirização, mas o inverso, aonde o espírito superior também pode equalizar ou fazer com que essas energias ganhem num processo de uma moratória, aonde possa prolongar a existência ou fazer essas recargas, se eu estiver vinculado mentalmente a uma prece, a uma ação do bem, ou fazendo com que a minha vida esteja sendo considerada aquele que esforça-se para ter uma conduta moral de transformação, aonde vibre de uma maneira diferente, as energias, sem dúvidas, estarão reestabelecidas diariamente. Muito bom. Quer comentar alguma coisa, Su? Eu não, falei que foi muito bom. Está tudo ótimo. Então, a próxima pergunta é para o nosso querido Marcelo. Marcelo, lá no livro, agora eu estou sem a página aqui, mas tem aqui o trecho que diz assim, exatamente a respeito dessas conversações com as compreensíveis exceções de baixo nível, algo que a sociedade se acostuma com facilidade
entremeando os diálogos com expressões chulas, e aí depois ele vai dizendo assim, né? Típico da vida moral de cada qual, e o número de espíritos viciosos, vulgares, zombeteiros e vingadores, que era expressivo e preocupante. E aí vem a informação, página 107, e aí vem a informação, né, que a grande maioria desses espíritos havia sido libertada das regiões de pânico e expiações sórdidas, facultando que essas populações, antes prisioneiras dos refúgios punitivos, pudessem agora conviver com os reencarnados de mais ou menos mesmo quilate emocional. E aí depois continua, né? Quem quiser reler o trecho é muito interessante. Então a pergunta é, qual a finalidade desta liberação desses espíritos para conviverem conosco? Por que Deus assim permite? Nós estamos ainda, talvez, no jardim de infância, no que diz respeito à tolerância, essa tolerância celeste. Deus é um amor que nos escapa. Jesus, como seu preposto, tem considerações que nos escapam totalmente. Se nós visitarmos o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, no versículo 30, vamos ver ali uma parábola que fala do joio e do trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para queimar. O que ele quer dizer com isso? Trazendo estas duas ervas, o joio e o trigo, crescendo juntos. No capítulo 107 do livro Vinha de Luz, Emmanuel é muito mais preciso, muito mais sintético do que eu jamais poderia ser. E eu gostaria que vocês me permitissem que eu lesse um pedacinho desse capítulo do livro Vinha de Luz, que Emmanuel dita para Chico Xavier no capítulo 107, porque ele faz uma menção a esta passagem do Evangelho de Mateus, numa fala do próprio Cristo, deixai crescer ambos juntos até a ceifa, o joio e o trigo. E Emmanuel comenta esse versículo falando que, eu trouxe aqui e separei, quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. O mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. E, nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. O campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge, ameaçando o serviço. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho, e os propósitos inferiores se transubstanciam. O homem comum, talvez quase todos nós, ainda não dispomos de visão adequada para identificar a obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados,
ou responsabilidades externas que falem ao coração. Entretanto, se chega a hora da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação, faz-se então necessária a eliminação do joio em molhos. A colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem o seu dia, tem a sua estação. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem, de cada coletividade, exige-se a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Nesse instante, vemos a individualidade ou o povo a se agitarem através de aflições e hecatombes diversas, em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras de naufrágio inexorável. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis, e em vista do joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. O que Emmanuel quer dizer a isso? Porque ele já disse tudo. Nós não temos ideia quais são os recursos e os mecanismos que a providência divina permite que estes indivíduos, que são filhos do Altíssimo também, em escalas ainda atrasadas, possam ter esta última chance de contato com estes que estão aqui na Terra, porque aqui é um campo de trabalho. Os bons e os maus, os complicados, os instruídos e os não instruídos estão aqui se acotovelando para que possam perceber aqueles que já alcançaram critérios de moralidade, ampliarem a sua capacidade de misericórdia, de tolerância, para que possam superar-se e crescer um pouco mais, e aqueles que talvez não tenham aproveitado esta última chance, quando a ficha cair, vão se arrepender profundamente, talvez em outras circunstâncias, em outros mundos, em outras condições, aqueles complexos de culpa, aquelas situações vão emergir fazendo com que grandes transformações renovadoras possam ali se dar. E eles, com uma vontade imensa de voltarem, de refazerem a rota, vão dar grandes saltos, onde quer que estejam. Então, o que a gente quer falar aqui? Nós não temos ideia desta tolerância celeste, porque nós gostamos de quem? De quem gosta da gente. Nós temos aqui um grupo fraterno, todos se amam profundamente, mas aqueles que não gostam da gente, que pensam diferente, que têm situações complicadas, a gente bota de lado e a gente fala assim, tomara que vá para o quinto dos infernos, desculpe a expressão, mas o celeste administrador tem outros propósitos que nos escapam completamente às percepções limitadas. Era mais ou menos isso. Muito bem. Ô, Marcelo, fiquei com vontade de te dar um abraço para agradecer a sua resposta e a vibração que a gente recebeu aqui. Eu e o Laus estávamos comentando que a gente sente a sua emoção. Muito bom. E assim, abraçar a todos, né? Abraçar todos aqueles de vocês, dos colaboradores, coordenadores, que se doam um pouquinho a cada encontro para que a gente possa aprender juntos.